Fala pessoal, eu sou o professor Roberto e essa videoaula será destinada aos alunos do primeiro ano A, onde eu farei a correção da prova do primeiro bimestre. Bora lá. Só o primeiro exercício, ele dá uma função pra gente, uma função do primeiro grau, e a gente tem que assinalar qual que é a resposta que corresponde a dois pontos que fazem parte do gráfico da função. Ok? Se a gente observar essa função, a gente pode escrever ela como sendo y igual a 3x. Tá? F de x sempre igual a y, a gente pode fazer essa igualdade, pode trocar. Ok. E quando a gente olha para os pontos, a gente tem coordenadas, tá? Onde esse ponto é formado por x e por y. Esse ponto x e y, o que significa quando ele faz parte da função? Significa que o valor de x, esse valor de x, quando eu faço a substituição na função, resulta em um valor de y, tá? E esse valor de y é o resultado da continha na função, ok? Então, todo valor que eu colocar no lugar do x aqui e substituir na função vai gerar um resultado. Esse resultado é o valor de y, que é a segunda coordenada do ponto xy, ok? Então, a gente vai olhar cada ponto aqui da questão 1, tá? Vai olhar o valor de x, vai olhar o valor de y e vai ver se ele satisfaz a função, ok? Nessa questão, ele fala quais pontos fazem parte. Então, se a gente tem um e aqui, os dois pontos têm que fazer parte da função para ser uma questão correta, tá? Se só um ponto faz parte e o outro não, significa que os dois não fazem parte, ok? É os dois juntos, tá? Esse ezinho aqui, ele implica que os dois têm que fazer parte da função, os dois. Então, bora lá, gente. Para o primeiro ponto aqui, para A, a gente vai testar. Então, vamos usar o primeiro ponto, que é o ponto 2, 1, tá? A gente vai fazer primeiro o cálculo com esse ponto aqui. Então, x é igual a 2. Então, vou substituir na minha equaçãozinha aqui, ó. Y vai ser igual a 3 vezes x, nesse caso x é 2, mais 1. A função é 3x mais 1. Eu quero saber para x igual a 2. Então, no lugar do x eu coloco 2. E isso daqui vai me gerar um valor de y. Se esse y for igual ao y do ponto, ele faz parte da função. Então, a gente faz essa continha aqui. 3 vezes 2 é 6, ok? E 6 mais 1 é igual a 7. 6 mais 1 é igual a 7. Então, y é igual a 7. Ou seja, para x igual a 2, quando eu faço a substituição lá do pontinho 2, ele não me resulta no 1. Ele me resulta no 7. Tá? O ponto 2, 7, ele é um ponto da função. Já o ponto que eu quis fazer o teste, que é o ponto 2, 1, ele não pertence à função. Porque quando eu substituo o 2, ele não me resulta no y igual a 1. Ele me resulta em outro y. Tá? Então, esse ponto não faz parte da função. A não é resposta. Agora, B. A gente vai fazer o teste para o ponto 0, 1, tá? Para esse primeiro ponto aqui. A gente vai olhar para o 0 como sendo x e vamos ver se ele resulta no 1. Então, a função é y igual 3x mais 1. Nesse caso, x eu quero que seja o 0. Faça a continha. 3 vezes 0 é 0, mais 1. E para finalizar, 0 mais 1 é igual a 1. Então, para x igual a 0, resultou no y igual a 1? Sim. Então, o ponto 0,1 ele é um ponto da função. Quando x for 0, o resultado vai dar 1. E é o que deu mesmo. Então, ele faz parte da função. Então, o primeiro ponto, ele faz parte da função. Agora, a gente confere para ver se o segundo faz parte. Já aproveitando essa continha aqui, ó, o segundo ponto, o valor de x é 0. Ok? E para x igual a 0, para esse ponto fazer parte, o y tem que dar 5. Mas a gente já viu que para x igual a 0, quando a gente substitui, dá 1. O y dá 1. Ou seja, como ele não dá 5, ele não faz parte da função. Então, na B, o primeiro ponto faz parte da função, porém o segundo ponto não faz parte. Então, os dois pontos juntos não fazem parte. Agora, a questão alternativa C. Para o ponto 5, 11, vamos ver se faz parte da função. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 5, tá? Eu vou trabalhar com esse ponto aqui, ó. E para a substituição do x sendo 5, o resultado tem que dar 11. Se o resultado não dá 11, ele não faz parte da função. Então, substituir aqui o x na nossa função, vamos saber o valor dele.
3 vezes 5, 15. E 15 mais 1 dá 16. 16 ele é diferente de 11. Ok? Ele teria que dar 11 para fazer parte da função. Como ele não dá 11, significa que esse pontinho não faz parte da função. Então, só restou então a alternativa D, que é a alternativa correta. Mas para a gente fazer o teste rapidinho, tá? Para a alternativa D, quando eu coloco o x como sendo 1, a função é 3 vezes x mais 1, x sendo 1. 3 vezes 1 é 3, 3 mais 1 é 4. Então, o ponto 1, 4 faz parte da função, porque quando x é 1, o y resulta em 4. Faz parte. E para o segundo ponto, para x igual a 2, né? 3 vezes 2 mais 1, isso resulta em 7. Ou seja, o ponto 2, 7 também faz parte da função. Já que o 2 aqui, que é o valor de x, ele nos resulta num valor de y igual a 7. Tá? Então, ponto 2, 7 faz parte da função. A alternativa certa, então, é a alternativa D. Exercício 2 agora. A gente tem uma função, que é a função menos x mais 5. Tá? De novo, vamos igualar y é igual a menos x mais 5. A gente só vai trocar esse formato aqui, g de x, por y. Tá? No exercício anterior, a gente trocou f de x por y. Tanto faz. Okay? Sempre coloca y igual à expressãozinha da função. Vamos resolver a A, gente. A gente tem os pontos 2, 3 e o ponto 1, 5. Vamos ver se o primeiro faz parte, tá? O ponto 2, 3. Para x igual a 2, será que resulta no 3? Vamos fazer o teste. Menos x, nesse caso x é 2, mais 5. Menos 2 mais 5 é a mesma coisa que 5 menos 2, ok? E 5 menos 2 é 3. Então, ó, o valor de x aqui, ó, menos x, esse é o valor de x. X igual a 2 resultou no y igual a 3. Ou seja, ponto 2, 3 faz parte da função. E o segundo ponto, ponto 1, 4, a gente vai fazer o teste. Menos x mais 5. Tá? Nesse caso, eu estou trabalhando com x igual a 1 e eu quero que resulte no y igual a 4. Se isso for válido, faz parte da função. Então, a mesma coisa que a gente fez no exercício do lado. Menos 1 mais 5 é o mesmo que 5 menos 1. E 5 menos 1 é igual a 4. Então, x igual a 1 resultou no y igual a 4. Faz parte da função. Resposta A é a certa. Agora, exercício 3. A função ela é h de x é igual a menos 2x menos 1. Então, vamos colocar o y é igual. E a formato da nossa função. Menos 2x menos 1. Para a alternativa A, vamos começar por ela. Então, vamos ver se o primeiro ponto aqui, ó, x igual a 0, y igual a menos 1, se faz parte da função. Então, no lugar do x, eu vou colocar 0 e vou ver se resulta no menos 1. Então, a funçãozinha é y igual a menos 2 vezes x, nesse caso eu quero que x seja 0, menos 1. Menos 2 vezes 0 é 0. E 0 menos 1 é o próprio menos 1. Ou seja, para x igual a 0, resultou em y igual a menos 1. Esse ponto faz parte da função. O segundo ponto, 1 e menos 3, a gente vai fazer o teste. Y ele vai ser igual a menos 2 vezes x mais menos 1. Menos 2 vezes x, eu quero que x seja igual a 1. Então, substitui no lugar do x, coloco 1. E depois o restante da função. Menos 2x menos 1. Tá? O x é a variável, troca ali e coloca 1. Faz a continha. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Menos 2 menos 1 é a junção de dois valores negativos. Tá? Isso aqui vai dar um negativo maior. É como se você devesse R$2 para alguém e depois você devesse R$1. Você fica com uma dívida, certo? Então, menos R$3. Ok? Então, nesse caso, o valor de x igual a 1 resultou num valor de y igual a menos 3. E é exatamente esse ponto aqui. Ou seja, os dois pontos fazem parte da função. Se a gente fosse olhar para os outros e fizer essa continha, por exemplo, ó, 3 em x, substitui aqui na continha. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 1, menos 7, não dá 1, então não é um ponto da função. Como já é a alternativa A, nem precisa fazer as outras.
A gente já viu que a A dá certo. Se a A dá certo, vai lá e coloca como a resposta certa. Agora, gente, para o exercício 4, a gente vai olhar qual que é a regra da nossa função, né? Que é essa expressãozinha aqui, ó, 3x mais 1. E também a gente vai olhar quais são os conjuntos que essa função trabalha, tá? Essa função, ela trabalha com os números 1, 2, 3, tá? Que são elementos do domínio da função, ok? Domínio da f. Ou, né, se vocês quiserem, para ficar mais fácil, são os valores de x, que a gente vai aplicar essa função. E esses valores aqui que estão do lado direito são contradomínio da nossa função f, que é onde vai chegar os resultados. Vai chegar os resultados aplicando, né, esses três primeiros aqui. Ok? Então, ó, para a gente montar, para a gente desenhar o gráfico dessa função, a gente tem que montar uma tabelinha, tá? Com todos os valores do domínio, ok? Então, a gente primeiro faz a tabela. Ó, gente, a tabela não está a coisa mais perfeita do mundo, mas dá para entender. Ó, a primeira coluna, elas são os valores de x, tá? Para montar um gráfico da função, o que é o gráfico? Gráficos são pontos que fazem parte da função, como a gente viu no exercício 1, 2 e 3. São pontos que têm um x e um y. Esse x substitui na função e gera um y. Isso tem uma ligação. Esse ponto x e y, ele chama coordenada, tá? E essas coordenadas x e y a gente joga no plano cartesiano, ok? O eixo da horizontal é x, eixo da vertical é y. E aqui tem os valores, né? 1, 2 e 3. E os valores de y também, que depois a gente vai preencher. Para fazer a tabelinha, a primeira coluna, que é a coluna do x, são os valores 1, 2 e 3. Tá? São os valores do domínio da função. E a coluna da direita são os valores da função depois da substituição do x. Okay? A função ela tem a regrinha 3 vezes x mais 1. Então, coluna do x está aqui. Cada linha, cada x que eu tiver aqui, ó, eu vou aplicar e vou substituir na função. Isso vai me gerar um y e vai gerar um ponto posteriormente. Então, vamos lá, gente. Para o primeiro x, x igual a 1. Substitui na nossa funçãozinha. 3 vezes 1 mais 1. Se x é 1, substitui. Tá? 3 vezes 1 mais 1 resulta no valor 4. Ok? Então, agora a gente vai para a próxima linha, né? Para x igual a 2. Olha a nossa expressãozinha e no lugar do x coloco 2. 3 vezes 2 mais 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Ou seja, na segunda linha, o 2 ele se relaciona com 7, porque na substituição aqui do x, resulta no 7. X igual a 2. E para o último valor de x, x igual a 3, 3 vezes 3 mais 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então, ó, gente, essa segunda coluna são os valores de y, tá? E cada linha com dois valores, 1 e 4, 2 e 7, 3 e 10, formam pontos da função. Então, ó, o valor de x horizontal, o valor de y, são todos os valores da segunda coluna. Então, vamos colocar no gráfico. Fora de escala para a gente poder fazer os desenhos, tá, gente? 4, 7 e 10, ok? 0 seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas como o gráfico ia ter que ficar muito grande, a gente só faz os pontos que a gente vai usar. Então, o número 1 liga com o 4, faz o tracejado. 1 de x liga com o 4 de y. Esse é o pontinho que simboliza 1, 4, tá? Esse é o ponto 1, 4. O segundo ponto agora, 2 e 7. 2 de x liga com 7 de y, tá? 2 de x ele vai ligar com 7 de y, faz o pontinho. E o 3 de x ele vai ligar com 10 de y, ok? Que é o terceiro ponto aqui. Esses três pontos, esse e esse, são chamados de gráfico da função, tá? E está feito o exercício 4. Próximo exercício, agora a gente tem uma função g de x, onde ela faz menos x mais 5, ok? E ela trabalha somente com 3 elementos do domínio, tá? Que são os valores de x, e 5 valores no contradomínio, tá? Somente alguns deles vão ser usados para montar o gráfico, tá? Aqui a gente tem 5 valores, a gente vai ver na tabela, eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil olhando na tabela. Vamos construir a tabela primeiro.
Novamente, a tabela não é uma das melhores, tá? Tá um pouco torta, mas é só para a gente fazer rapidinho, tá, gente? A função, ela é menos x mais 5, ok? Primeira coluna, tá? Coluna é esse espaço aqui, ó, tá? Coluna e a linha na horizontal. A primeira coluna são os valores de x, ok? Os valores do domínio da função, 0, 1 e 2. A segunda coluna são os valores de y, são os resultados da aplicação desses três valores de x, ok? Então vamos fazer. Para a primeira linha, x é 0. Então no lugar do x eu coloco 0. Vai ficar menos 0 mais 5. Menos 0 mais 5 é o próprio 5, ok? Então esse é o resultado da primeira continha. Na segunda continha a gente tem que x é igual a 1. Então no lugar do x a gente substitui 1. Vai ficar menos 1 mais 5. Menos 1 mais 5 é a mesma coisa que 5 menos 1. Eu posso inverter, tá, gente? Eu posso inverter para facilitar a conta. E 5 menos 1 é igual a 4. Ou seja, o 1 se relaciona com 4. E por fim, o 2 ele vai ser menos x, né? X é 2, mais 5. Menos 2 mais 5 é a mesma coisa que 5 menos 2. 5 menos 2 é igual a 3. Então, ó, para o eixo x, que são os valores da primeira coluna, a gente tem os valores 0, 1 e o 2. Para a segunda coluna, a gente tem os valores de y, tá? Que são os valores 3, 4 e 5. E as suas ligações. O 0 liga com o 5, tá, gente? Vamos olhar para o eixo x. Quem que é 0? O 0 está exatamente aqui, ó, bem no encontro dos dois eixos. E esse 0 eu vou ligar com o 5 aqui de y, tá? Como que eu ligo então? Ele vai andar exatamente em cima dessa linha e essa marcaçãozinha vai ser a ligação do 0 do x para o y, né? Igual a 5. Agora para a ligação 1 e 4, 1 do x e 4 do y. Olha só na linha na horizontal, o 1 está aqui. Eu vou ligar 1 com 4 do y, ok? Então eu faço a ligação. Esse pontinho. E por fim, 2 e 3, 2 em x com 3 do y. Esse pontinho aqui, tá? E agora, o último para desenhar o gráfico, o exercício 6. Vamos primeiro montar a tabelinha. Novamente, a tabelinha não vai sair bonita. Primeira coluna, sempre são os valores de x. Segunda coluna, sempre é a cara da nossa função, a regra da nossa função. Qual que é a regra da nossa função? Menos 2 vezes x menos 1. No lugar do x, a gente substitui os valores. Quem são esses valores que a gente usa para x? Os valores do domínio, tá? Os valores que estão no primeiro conjunto da função aqui. 0, 1 e 2. Para x igual a 0, então, na funçãozinha, no lugar do x, eu coloco 0. Vai ficar menos 2 vezes 0, menos 1. Menos 2 vezes 0 multiplica primeiro, dá 0, ok? 0 menos 1 é o próprio menos 1. Então, 0 ele vai ligar com menos 1. Para x igual a 1 agora, eu vou colocar no lugar do x o 1, ok? Então, eu vou ter uma expressãozinha, menos 2 vezes 1, menos 1. Primeiro faz multiplicação, depois subtração. Nesse caso, eu vou fazer aqui no canto para ficar um pouquinho mais detalhado, para não ficar tão estranho. Então, menos 2 vezes 1, menos 1. Multiplicação a gente faz primeiro. Multiplicação faz jogo de sinal. Negativo, quando não tem nada, é positivo. Negativo com positivo, no jogo de sinal, dá negativo. 2 vezes 1 dá 2. E agora a gente subtrai. Nessa segunda linha, a gente não tem uma multiplicação. Então, a gente não faz jogo de sinal, tá? Só faz jogo de sinal em multiplicação ou divisão, ok? Nesse caso aqui, eu tenho uma junção de um valor negativo com outro negativo. Eu vou ter um negativo maior, tá? Isso aqui vai nos resultar no menos 3, ok? Então, o valor de 1, quando eu faço substituição na funçãozinha, gera o valor menos 3. E por fim, para x igual a 2, menos 2 vezes 2, menos 1. Faz a multiplicação primeiro. Menos com mais é menos, 2 vezes 2 é 4. Menos 4 é toda essa expressãozinha aqui dá menos 4, menos 1. Menos 4 menos 1 é igual a menos 5. Opa!
Menos 4 menos 1 é igual a menos 5. Então, resposta é menos 5. E agora a gente tem os 3 pontos da função, né? Eixo x, eixo y, valor 0, 1 de x e 2 de x, que são os valores da primeira coluna. Os valores da segunda coluna são valores negativos. Eu vou ter que refazer o desenho. Só, tive que refazer o desenho, por quê? Porque aqui eu tenho valores de x, né? São valores na horizontal 0, 1 e 2, só que os valores de y são valores negativos, tá? Quando a gente olha o eixo y, é o eixo na vertical. Valores positivos são valores para cima, tá? Quando eu trabalho com negativos no plano cartesiano, eu tenho que trabalhar para baixo do y. Então eu teria que ter mais espaço para isso. Como eu só copiei e colei o gráfico de cima, eu tive que fazer a alteração. Então, ó, valores menos 1, menos 3 e menos 5. Menos 1, menos 3 e menos 5, ok? Aqui é 0 e para cima são positivos. Gente, outro detalhe também que eu observei, faltou eu incluir um número aqui no contradomínio, tá? Faltou eu incluir o número menos 5, ok? Porque ele faz parte também do contradomínio. Então, bora lá ligar esses pontos, gente. O 0 do x com o menos 1 do y. Então, eu estou em x aqui, ó, certo? Se eu andar 1 para a direita, eu vou parar no 1. Se eu andar 2, eu vou parar no 2. Então, eu não posso nem andar para a direita, nem para a esquerda. Eu tenho que parar exatamente nesse ponto. Esse é o 0 do x. Esse 0 vai ligar com menos 1. Então, ele vem e faz a ligação e forma esse ponto aqui. Exatamente na linha do eixo y. Agora, o ponto 1 ele vai ligar com menos 3. Então, 1 do x ele vai ligar com menos 3 do y. Então, vamos ligar os dois. 1 do x menos 3 do y. E o 2 do x ele vai ligar com menos 5 do y, tá? Para o terceiro ponto aqui. 2 do x liga com menos 5 do y. Vai formar esse pontinho aqui. E está feita a questão 6. Só o exercício 7 era para a gente localizar os pontos, tá? Eu vou considerar que esse é o ponto A, esse é o ponto B. Faltam as letras aqui. C, D e E, tá? E aqui a gente tem um plano cartesiano. Não sei se está claro para a gente conseguir observar aqui, mas a gente tem um eixo x, valor aqui, ó, 1, 2, 3, ok? E os valores negativos também, tá? Para x, menos 1, menos 2, enfim. Bora lá, gente. Primeiro ponto é o ponto A igual a 2, 1, ok? Ele é um ponto nesse formato. Lembra, o valor da esquerda é o valor de x, o valor da direita é o valor de y, ok? X na horizontal, y na vertical. São os eixos, tá? Então, eu vou localizar o 2 em x, ele está aqui. Eu vou localizar o 1 em y, ele vai estar aqui. E esses dois pontos eu vou ligá-los, ok? Então, eu vou ligar aqui, ó, 2 com o 1 e vai formar esse pontinho aqui, ó. Esse é o nosso ponto A, tá bom, gente? Tem que tomar cuidado, porque se a gente localizar e colocar aqui, ó, 1 liga com esse 2 e faz esse ponto, vai estar errado. É até em outro lugar do plano, ok? Sempre obedece a sequência. X é o primeiro termo, Y é o segundo. Agora, localizar o ponto B, é o ponto 0, 3. Ele é 0 em X, ok? Então, 0 em X ele está aqui. E 3 em Y. 0 em X, 3 em Y, só ligar os dois. E quando a gente liga um valor que tem 0, ele anda exatamente em cima da linha. Então, esse daqui, ó, ele vai ser o nosso ponto B. Ponto C, menos 1 e 4. Menos 1, ele está à esquerda na coordenada. Então, ele é o valor de x e o 4 é o valor de y. Ok? Então, menos 1 em x, ele está localizado exatamente aqui. Na reta x, o menos 1 ele está aqui. E na reta y, o 4 está aqui em cima. Então, eu vou ligar esse menos 1 com o 4. Faz tracejado e faz o pontinho C aqui em cima. Ponto D, 4 e 0. 4 para x e 0 para y. Tá? Então, você vai ligar esses dois valores e você vai obter exatamente esse ponto aqui, ponto D. 4 de x e 0 de y. Tá? E o último, menos 1, menos 2, ele é menos 1 de x com menos 2 de y. Liga os dois agora. Faz o pontinho, esse é o ponto E. E essa é a resposta certa na questão 7.
Só, questão 8, questão 9 são questões mais teóricas, tá? Tem que entender a definição de diagrama de flechas para poder resolvê-las. Então, bora lá. Questão 8. Considere o diagrama de flechas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, a gente tem um diagrama de flechas, onde o menos 1 liga com 3, menos 2 com menos 6, 0 com 0, 1 com 3, ok? A gente percebe que isso daqui ele é uma função, tá? Para ser função, todos os valores do primeiro conjunto do domínio têm que possuir apenas uma relação com o segundo conjunto, que é o contradomínio, tá? Nenhum elemento do domínio pode estar faltando ligação, nesse caso aqui não estão faltando, cada um tem uma relação, e cada um só tem uma relação para o lado, tá? O que é só ter uma relação? Se ele tiver duas relações, por exemplo, o 1 vai para menos 3 e 1 vai para menos 6. Isso são duas relações. Isso não pode ter, ok? Então, cada um aqui ó, tem uma flechinha saindo para o lado direito. Então, isso é função, pois cada termo do conjunto A tem uma única relação com B. Ou seja, a alternativa certa é a D. A A e a B diz que não é função, mas isso é uma função. Então, a A e a B são alternativas incorretas. A C diz o seguinte, é função, pois A tem menos elementos de B. Isso daqui é uma explicação que está incorreta, ok? Ele é função, pois cada elemento de A tem uma única relação com B, ok? Então, a alternativa certa é a D. Agora, a alternativa 9. Essa funçãozinha aqui, gente, cada elemento de A, cada elemento, na verdade, de C, né? Cada elemento de C está sendo relacionado com o cônjuge da direita? Sim. E cada númerozinho aqui de C tem somente uma linha indo para o outro lado? Sim. Então é função por causa disso, tá? O menos 3 ele só tem uma flechinha, uma linha vindo para o zero. Ele não tem saindo várias linhas dele, tá? E se eu olhar para o menos 2, ele também tem só uma linha indo para o zero. Ah, mas o zero tem várias linhas com ligação. Isso daqui pode acontecer. O que não pode é o lado esquerdo ter várias linhas. Ok? Então, nesse caso, é função, pois cada termo de C tem uma única relação com D, alternativa A. Ok? A alternativa B ela é incorreta, a alternativa D é incorreta, tá? Porque fala que não é função, mas isso é uma função. E a alternativa C diz que é função, pois o conjunto C tem valores negativos e positivos. Isso não faz sentido, né? Então, a resposta certa é A. E agora, para finalizar, a última questão, também um pouco teórica. Eu tenho uma função g, tá? Essa função leva valores 0, 1, 2 nos valores 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o primeiro conjunto, que são os valores que a função vai aplicar, são chamados de elementos do domínio. Então, são os elementos 0, 1, 2. Esse é o domínio da função g. O contradomínio são os valores que vai chegar. Então, ele sai daqui e vem para cá. Domínio do lado esquerdo, contradomínio do lado direito. São todos os valores que estão aqui do lado direito. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, a imagem de G, ela já é um conjunto talvez igual, mas geralmente reduzido, tá? Um pouquinho menor que o contradomínio. Por quê? O valor da imagem são os valores que, quando eu aplico o domínio, eu gero os valores da imagem. Ou seja, os valores aqui, ó, para x igual a 0, para x igual a 1 e para x igual a 2, que são os elementos aqui do domínio, vai nos resultar em 3 outros valores. E esses são os valores da imagem. Okay? O primeiro, para x igual a 0, menos x mais 5, seria então menos 0 mais 5. No lugar do x, coloco 0. Isso resulta em 5. Ou seja, o primeiro elemento da imagem é o 5. Para x igual a 1, no lugar do x eu coloco 1. De novo, colocando x. Menos 1 mais 5. Menos 1 mais 5 é a mesma coisa que 5 menos 1. Isso dá 4. Então, segundo ponto da nossa... Segundo elemento da imagem é 4. E por fim, g de 2, né? Para x igual a 2, substitui. De novo, colocando x. Menos 2 mais 5.
é a mesma coisa que 5 menos 2, que é igual a 3. Então, a imagem são os valores de 5, 4 e 3. Se eu fosse desenhar o diagrama de flechas nesse caso aqui, ó, seria algo assim. Eu tenho os valores do domínio, que é 0, 1 e 2, e do contradomínio, todos que estão do lado direito da função. Beleza. Agora a gente vai ver aqui, ó, para x igual a 0, resulta no y igual a 5, no resultado igual a 5. Ou seja, o 0 ele vai ligar com o número 5. Pronto, fiz a flechinha. O 1 aqui, ó, quando eu aplico a função, quando eu substituo o x, né, e coloco 1, resulta no 4. Ou seja, o 1 ele vai se relacionar com o 4. E o 2 vai se relacionar com o 3, de acordo com a nossa continha. Tá? Então, ó, domínio, todos os valores da esquerda. Contradomínio, todos os valores da direita. A imagem, então, é os valores da direita que possuem uma relação com os valores da esquerda, tá? Isso é a imagem da função. E pronto, está feita a correção. Só, vocês vão ter que copiar essa correção no caderno, tá? Que a próxima aula eu vou dar visto. E é isso. Não sei se ficou muito longa a correção, tá? Mas eu tentei explicar o máximo possível. É isso, gente. Até mais.